Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem. Galera, seguinte, hoje na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre androceu e gineceu. Na verdade, isso você vai encontrar na apostila no módulos 6 e 7, frente 4, módulos 6 e 7 da apostila 1 de vocês aí, beleza? Então a gente vai trabalhar esses dois módulos aí conjuntamente. Um primeiro módulo, que é o módulo 6, fala do androceu e da polinização, que é a estrutura reprodutiva masculina das plantas, e a polinização, obviamente, que é o processo que elas utilizam para se reproduzir. E no segundo módulo, que seria o módulo 7, nós vamos trabalhar aí o gineceu, que é a estrutura reprodutiva feminina da planta, e ela é responsável pela fecundação, ou melhor, é onde vai ocorrer a fecundação. Então essa aula, assim, eu não gosto de quantificar as aulas, a importância das aulas, mas essa aula é muito importante porque é um assunto que cai bastante nos vestibulares, a polinização e a fecundação. Então é uma coisa que vocês já viram e tem que estar sempre antenado com relação a esse assunto, porque isso vai ser cobrado de vocês em algum momento. Certo, galera? Então vamos lá, valendo androceu e gineceu. Bom, primeiro de tudo a gente vai falar sobre a polinização. Vamos começar pela parte fácil, né? O que é polinização? Polinização é o ato de levar o grão de pólen de uma flor para a outra, tá? Então isso é polinização. Aí vem a questão, mas quais as formas que existem de polinização? Bom, a primeira delas aqui, que eu coloquei para vocês, ela é chamada de autopolinização. O próprio nome diz, a flor vai polinizar ela mesma. Então o que acontece? O grão de pólen que ela própria produz, aqui ó, vou até ampliar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. O grão de pólen que a própria flor produz vai cair no próprio estigma dela mesma, aqui na estrutura feminina. Lembrando que aqui é a estrutura masculina e aqui é a estrutura feminina da flor. O grão de pólen cai no estigma da mesma flor, fecunda a própria flor, tá? Então a gente chama isso aí de autogamia, né? Autogamia significa autofecundar, autopolinizar. Então a definição está aqui, ó. O pólen de uma flor cai num carpelo da mesma planta e é reconhecido e pode ou não ser aceito. Por que pode ou não ser aceito? Porque a gente entende que toda vez que uma planta fecunda ela própria, a gente diminui variabilidade genética com isso. E diminuição de variabilidade genética não é um negócio interessante na natureza. Não é interessante para a evolução. Então a gente não quer que aconteça a autofecundação. Não é um processo interessante. Mas, em algumas condições, a planta pode usar esse tipo de mecanismo para não deixar de se reproduzir. Por exemplo, na ausência de um determinado polinizador, de um agente polinizador, a planta não vai conseguir se reproduzir. Então ela opta pela autopolinização. Isso vai fazer com que essa planta mantenha a sua reprodutividade, mesmo essa reprodutividade não gerando variabilidade genética, que é o que interessa para a planta. Certo, galera? Então, a autopolinização pode ocorrer. Geralmente acontece aqui, ó, eu pus algumas plantas, né, o trigo, a cevada e o feijão, são plantas que praticam a autopolinização. Certo? Ao lado nós temos aqui a polinização cruzada. Essa sim é interessante, essa é aquela que a gente vai se ater mais a ela, né? A polinização cruzada é aquela que uma flor vai levar o seu pólen para outra flor. Então, quando as plantas trocam o pólen entre elas, isso aumenta a sua variabilidade genética, porque agora eu tenho o quê? Mistura de materiais genéticos, né? Eu tenho uma planta se reproduzindo com outra planta. Então, isso é interessantíssimo para o processo evolutivo dessas plantas. Então, o grão de pólen de uma determinada aqui, ó, no esqueminha. Ó. Então, o grão de pólen de uma planta vai ser levado até outra planta, até outra flor. Então, tá aqui, ó, o grão de pólen está aqui na antera dessa flor e ele está sendo levado para o estigma da outra flor e vice-versa, tá? Isso é um processo chamado polinização cruzada ou alogamia, que é a polinização entre flores diferentes. Isso aumenta, obviamente, a variabilidade genética. Nós temos dentro da polinização cruzada, agora a gente vai falar um pouquinho da cruzada, que é a mais importante, né? Nós temos a anemofilia, é a polinização pelo vento. Muito bem, ela é muito comum, né, a polinização pelo vento. Muitas plantas realizam esse tipo de polinização. Geralmente, o estigma dela é plumoso, né? Então ele tem aquelas plumas, ele tem uma leveza, alta superfície, né? Para poder receber. Então o pólen, quando ele vem, ele gruda no estigma, que é plumoso, ele é cheio de pelos, né? Isso vai fazer com que
quando o vento arrastar aquele grão de pólen todo pelo ar, ele vai ficar preso ao estigma da outra flor, certo? A antera geralmente tem um filete longo e flexível para ser balançado com o vento, tá? Então a antera que vai ter os grãos de pólen, ela vai balançar, ela vai ser empurrada com o vento, isso favorece a liberação dos grãos de pólen. E obviamente que nós vamos ter muitos grãos de pólen, tá? Um número imenso, enorme de grãos de pólen. As plantas que praticam a anemofilia, a polinização pelo vento, elas produzem a maior quantidade de grãos de pólen dentro aí do reino vegetal. Por quê? Porque quanto mais pólen tiver, maior é a chance de algum desses pólens chegar em outra flor e fecundá-la. Certo, galera? Polinização cruzada, anemofilia. Outro tipo, nós temos a ornitofilia, que é essa aqui feita por pássaros, né? Então o beija-flor aqui está representando para a gente a ornitofilia, ele vai em busca do néctar. Geralmente as flores da ornitofilia são flores com néctar, que é uma substância, uma espécie de um suco adocicado e nutritivo. Isso atrai as aves que vão em busca desse néctar e aí acaba que essa ave vai grudar os grãos de pólen nela. Ela vai ficar voando e levando esse grão de pólen para outras flores. A entomofilia é muito semelhante, só que a entomofilia ela é realizada pelos insetos, né? Essa aqui ela é responsável pela maior parte da polinização do reino vegetal, a entomofilia, né? Então, as abelhas, as moscas, os insetos em geral, eles grudam o grão de pólen nos pelos que eles possuem no corpo. Olha aqui essa imagem que legal, né? O inseto está preso à antera aqui, o grão de pólen tudo grudando nele. Quando ele for para outra flor, ele vai levar esse grão de pólen para outra. Aqui na imagem nós temos um GIF, olha que legal, ó, o insetinho batendo as asas e balançando aqui o grão de pólen, olha que legalzinho. Uma imagem bem legal, né? Dá pra gente ter uma noção aí de como que funciona a polinização aí por entomofilia, tá? Os insetos geralmente são atraídos pela cor, né? Ó, polinização por insetos, atraído pela cor. Ou seja, quanto mais colorida a flor for, mais ela vai atrair os insetos. Pela forma e também pelo cheiro, pelo odor. Ao passo que as aves vão em busca do néctar, pelo sabor, né? Os insetos eles são atraídos pelo odor, pelo cheiro, pela cor daquele vegetal. Muito bem. A quiropterofilia é a polinização realizada por morcegos, né? A gente sabe que a maior parte das espécies de morcegos são herbívoros, eles se alimentam apenas de vegetais, de frutos, então eles sempre estão em contato com as plantas e esse contato direto desses animais com a planta pode também ocorrer a quiropterofilia, que é a polinização através de morcegos. E a última que nós temos aqui é a hidrofilia, que é a polinização na água. Então as plantas aquáticas, elas liberam aí os seus grãos de pólen, porque a fecundação, tudo vai acontecer embaixo da água. Então esses grãos de pólen, eles flutuam aí pela água, né? Os grãos de pólen flutuam e eles vão para o estigma de outra planta. Geralmente aqui o estigma é grande, olha lá. Por quê? Porque aí quando ele for levado pela água, fica fácil de esse grão de pólen chegar até o estigma, que geralmente fica exposto e ele é bem grande, beleza? Então, isso foi a nossa primeira parte aí da polinização. Vamos lá, então. O androceu é o quê? O androceu é a estrutura masculina da flor das angiospermas, tá? Então, o androceu é a parte masculina. Ele é formado por um filete, tá aqui na imagem, ó, um filete, que é o cabinho, e aqui na ponta dele tem uma antera. Dentro dessa antera vai ocorrer a meiose, dentro dessa antera vai acontecer a formação do grão de pólen, que está aqui nessa imagem ao lado que a gente já viu, inclusive, na aula passada. Então, o que acontece? Dentro da antera, a célula mãe dos grãos de pólen sofre meiose, dando origem a 4 células. Essas 4 células são chamadas de grãos de pólen, que são os micrósporos, que já são haploides, é claro, né? A gente está falando de meiose, então essas 4 células, esses 4 micrósporos formados aqui, são 4 células haploides, que cada uma delas dá origem a um grão de pólen. Quando essa antera está madura, ela rompe as suas paredes aqui da teca, liberando de dentro os grãos de pólen prontos para a fecundação. Então eles já estão prontos para serem levados aí, seja por um inseto, seja por uma ave, por um morcego, por qualquer uma das formas, das vias que nós acabamos de falar. Tá? Então o androceu é a estrutura reprodutiva masculina da flor. Tá? Então ela é responsável pela formação por meiose do grão de pólen.
Tá? Então aqui nós temos o grão de pólen sendo formado, a sua ploidia sendo reduzida pela metade, de acordo com a espécie daquela planta, né? E aqui nós encontramos então a estrutura que vai ser a responsável aí, né? Que é o nosso gametanjo, né? Então ele vai levar aí os núcleos até o núcleo feminino para que aconteça a fecundação. Muito bem. Já o gineceu, o que é o gineceu? O gineceu é a parte feminina, o androceu é a parte masculina, o gineceu é a parte feminina. Nós temos aqui a estrutura do saco embrionário. Então está aqui a estrutura feminina, né? Aqui está o receptáculo floral, aqui está o ovário, o estilete e o estigma. O estigma é o local de pouso, literalmente, dos grãos de pólen. Os grãos de pólen pousam aqui sobre o estigma. A formação do tubo polínico se dá aqui ao longo do estilete e chega até o interior do ovário aqui, onde nós temos o saco embrionário. Tá? Mas antes da gente falar da fecundação, vamos ver como que se forma aí as células reprodutivas femininas. Né? Então aqui nós estamos vendo o corte do ovário e aqui dentro nós estamos vendo o saco embrionário. Esta célula é a célula mãe, né? A célula mãe, ela vai sofrer meiose e vai formar 4 células. Assim como nos animais, essas 4 células na parte feminina, né? 3 delas vão se degenerar, 3 delas morrem, se desfazem, só restando uma. Essa única célula que resta é a célula responsável aí pela fecundação, ela é o óvulo, tá? Ela é o gametófito feminino, muito bem. Dentro dessa célula vai haver um núcleo, esse núcleo vai sofrer várias divisões, e ele vai formar uma série de núcleos aqui no interior desse gametófito, tá? Quais são esses núcleos? Eu vou até ampliar aqui para a gente falar um pouquinho melhor sobre eles. Então esse núcleo do gametófito feminino se multiplica formando aqui, ó, 3 núcleos em cima que são as antípodas, aqui embaixo mais 2 que são as sinérgides, um aqui, o outro aqui, e bem no meio aqui nós temos a oosfera, ó, esse do meio aqui é a oosfera. E aqui no centro do gametófito feminino nós temos 2 núcleos chamados núcleos polares. Muito bem. Para efeito de estudos, eu quero que vocês assimilem apenas 3 desses núcleos todos que nós falamos aqui. Né? Se a gente for contar, tem aqui 1, 2, 3 antípodas, mais 2 sinérgides são 5, mais 2 polares são 7, mais a oosfera são 8. 8 núcleos. Mas desses 8 núcleos eu quero que vocês foquem apenas em 3 deles. Quais são os 3? Os 2 núcleos polares, que estão aqui no meio, e a oosfera. Só isso. Vamos focar nesses 3 caras aqui, ó. Os 2 núcleos polares e a oosfera. Por quê? Porque esses 3 núcleos são os 3 núcleos que vão participar da fecundação do vegetal. Esses 3 núcleos aqui, os núcleos polares e a oosfera, eles são os responsáveis pela fecundação. Tudo bem? Então nós já vimos o androceu, né? Nós já vimos a estrutura do androceu formando os grãos de pólen, nós vimos a estrutura do gineceu formando aí o gametófito feminino. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fecundação do vegetal, que está nessa imagem aqui, ó. Então, vamos ver de forma um pouco ampla, a gente já viu inclusive isso na aula passada, essa mesma imagem, mas na próxima imagem a gente vai ver bem detalhado. Então o que está acontecendo aqui? A flor liberou seus grãos de pólen, né, da sua antera, esses grãos de pólen são produzidos por meiose, lembrando, são liberados, são levados pelos agentes polinizadores até o estigma de uma outra flor. Esses grãos de pólen formam, então, o chamado tubo polínico. Tá vendo aqui o tubo polínico? Muito bem, o tubo polínico é o gametófito masculino. Né? Então, é esse canalzinho formado aqui que vai levar os núcleos do grão de pólen até o saco embrionário, até o ovário. Olha que legal. Chegando lá dentro, esses núcleos vão se encontrar, vai haver a fecundação. E essa fecundação vai originar o embrião e a semente, e posteriormente o ovário, a parede do ovário, vai se tornar o fruto. Muito bem. Então, a gente viu aqui uma visão ampla do processo reprodutivo inteiro das angiospermas, né? Então tá aqui, ó, novamente, o grão de pólen liberado, cai sobre o estigma, formação do tubo polínico, encontro dos núcleos, fecundação, formação do embrião, formação da semente e do fruto, tá? Posteriormente, semente cai no solo, germina, formando uma nova planta. Esse aí é o processo reprodutivo vegetal. Mas vamos ver agora como que acontece de forma mais detalhada nessa imagem aqui. O que está acontecendo nessa imagem? Aqui nós temos o estigma, os grãos de pólen estão aqui caindo sobre o estigma, vieram trazidos obviamente pelo agente polinizador. E agora notem que nós temos aqui 3 núcleos
formando o tubo polínico. Então, dentro do tubo polínico, esse túnel que está indo em direção ao ovário, tá? Notem que tem um túnelzinho surgindo aqui, uma estradinha. Esse túnelzinho é o tubo polínico. Notem que aqui dentro nós temos 3 núcleos do grão de pólen. 3 núcleos. 2 desses núcleos nós vamos chamar de núcleos polares. Ou melhor, núcleos espermáticos. Tá? Então tá aqui, ó, os núcleos espermáticos do grão de pólen. E aqui o primeirinho deles aqui é chamado de núcleo vegetativo. Os cientistas não sabem ao certo qual é a função desse núcleo vegetativo, mas há indícios de que a função dele seja relacionada a guiar aí o tubo polínico até o ovário. Então o que está acontecendo? Esse núcleo vegetativo ele vai meio que abrindo o caminho. Já viu quando tem aquelas trilhas, vai sempre um cara na frente com um facão e esse cara vai cortando, né, o mato para que as pessoas vão andando na trilha, né? Então sempre tem um mateiro que vai com o facão cortando e abrindo o caminho naquela trilha. Imagina que esse núcleo vegetativo seja esse mateiro, que ele está cortando, ele está abrindo o caminho. Então ele está guiando a formação do tubo polínico. Essa é a função do núcleo vegetativo que os cientistas acreditam que seja de fato essa função, embora não haja uma função muito definitiva para essa estrutura que é o núcleo vegetativo. Mas fato é que ele participa do processo, embora ele não participe da fecundação, mas ele participa da formação do tubo polínico aqui. Muito bem. Os núcleos que estão vindo atrás são os 2 espermáticos. O que vai acontecer? Um desses núcleos espermáticos, quando ele chegar aqui dentro do saco embrionário, o primeiro aqui, vamos dizer que é o primeiro, ele vai entrar em contato com esses 2 núcleos polares do saco embrionário. Tá vendo aqui, ó? Núcleo polar do saco embrionário. Vou até aumentar aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Esses 2 núcleos polares vão se juntar com um dos núcleos espermáticos aqui, ó. Então vamos dizer que esse núcleo espermático entrou em contato com os 2 polares e já há uma primeira fecundação, há uma primeira fusão. Notem que nós estamos falando de núcleos haploides. Então aqui nós temos um núcleo espermático haploide e 2 núcleos polares também haploides, cada um deles. Ora, se eu tenho 2 núcleos polares haploides e um núcleo espermático haploide, eu junto os 3, eu vou formar o quê? Eu vou formar uma estrutura chamada albúmen. O que é esse albúmen? O albúmen nada mais é do que uma estrutura nutritiva. Vejam bem, é uma estrutura nutritiva que vai nutrir o embrião durante o desenvolvimento dessa semente. Então esse albúmen triploide, olha que a ploidia dele que interessante. Ele é triploide. Por que ele é triploide? Porque ele é a fusão do núcleo espermático mais os 2 polares. Um núcleo espermático mais 2 polares, 3 núcleos haploides formam uma estrutura triploide que é chamada de albúmen. Que nós também vamos ver na literatura o nome disso como endosperma. Então notem o nome disso, endo, dentro, esperma, semente. Ou seja, é a substância nutritiva que fica no interior da semente que vai então servir para nutrir o embrião quando esse embrião estiver em desenvolvimento. Certo, galera? Muito bem. Voltando para a imagem. Os núcleos então tá aqui, ó. Um deles abriu o caminho. O segundo aqui, o núcleo espermático, fecundou com os núcleos polares formando o albúmen triploide. E o último de todos aqui, que é o segundo núcleo espermático, esse cara, quando ele chegar aqui dentro do saco embrionário, ele vai encontrar com a oosfera. Olha que legal aqui, ó. Esse núcleo chamado oosfera é aí o gameta feminino, né? Então, esse núcleo espermático encontra com a oosfera, fecundam-se os 2 aí, se juntam, dando origem, então, ao embrião. Muito bem, tá aqui, ó, na segunda imagem, ao embrião. Então, o embrião, que é o que vai virar a nova plantinha, depois que essa semente germinar, esse embrião, ele é formado pela fusão de um núcleo espermático com a oosfera, dando origem, então, ao embrião diploide. Muito bem. Esse zigoto, esse embrião, ele vai ser diploide. Ou seja, a planta, ela é diploide. A única porção da planta que seria triploide seria o endosperma, né? Que seria essa parte em azul aqui, ó. Ela representa a parte nutritiva, que vai nutrindo esse embrião que está aqui no meio. Então, ele vai tirando os nutrientes que ele precisa desse endosperma, que é da fecundação de um núcleo espermático com os 2 núcleos polares aqui. Muito bem. Então, pelo fato de nós termos 2 fecundações, vocês viram que nós tivemos 2 fecundações aqui. Uma que é o núcleo espermático se juntando com os núcleos polares, dando origem ao albúmen triploide, e a outra fecundação é o núcleo espermático que se junta com a oosfera formando o embrião, que dará origem à semente. Muito bem. Como nós temos dois processos
de fecundação, nós dizemos que há uma dupla fecundação. Tá? Então, toda vez que você vira esse termo em alguma prova, em algum vestibular, dupla fecundação, o que se refere a isso? Refere-se a uma fecundação que dá origem ao endosperma triploide e a outra fecundação que dá origem ao embrião que vai formar aí a nova planta, certo, galera? Posteriormente, o que vai acontecendo aqui? Aqui nós temos já o embrião se desenvolvendo, né? Os cotilédones já formados, a gente falou disso na aula passada, né? Dicotiledônia, monocotiledônia. Aqui no caso é uma dicotiledônia, tem 2 cotilédones, certo? O endosperma que está aqui nutrindo esse embrião e posteriormente nós já temos esse envoltório aqui, ó, esse envoltório do saco embrionário torna-se a casquinha da semente aqui, as porções da semente, né? Aqui nós temos o fruto formado pelo ovário, essa parede toda que você está vendo aqui por fora, a parede do ovário, essa parede dá origem ao fruto que nós conhecemos. Então esse fruto, ele nada mais é do que a parede do ovário entumecida de líquidos, de minerais, de vitaminas, de materiais que vão ficando entumecidos ali. E isso é utilizado, é muito importante a formação desse fruto. Por quê? Porque o fruto vai ser usado agora por um segundo grupo de agentes que nós chamamos de dispersores da semente. Então nós vimos o agente polinizador, que é o cara responsável por trazer o grão de pólen. E aí depois que o fruto se forma, nós vamos ter um segundo grupo que são os agentes dispersores da semente. Eles comem o fruto e jogam a semente. A gente faz isso, né? Você come um fruto, aí a semente ninguém quer. Você joga lá na terra, aquilo vai cair no solo, vai germinar, dando origem a uma nova planta. Ou seja, nós mesmos atuamos como agentes dispersores aí de sementes. Certo, galera? Muito bem. Então, essa foi a fecundação aí que nós vimos, o processo de fecundação, né? Como um todo. Muito bem, deixa eu só tirar aqui o meu zoom. Muito bem, então a gente encerra a nossa aula de hoje, galera. A gente viu 2 módulos aí, então o módulo 6 e o módulo 7, onde nós falamos um pouquinho sobre a polinização, falamos um pouco sobre a formação dos gametas masculinos e femininos e falamos também do principal aqui, que é o momento, o evento da fecundação, que é o evento onde ocorrem aí as fusões desses núcleos, as fecundações, onde a gente tem aí a mistura de material genético dando origem a um novo indivíduo, a uma nova planta. Muito obrigado, galera, por tudo. Estudem bastante aí, tá? Eu vou mandar os exercícios em anexo. Eu vou só pedir um favorzinho para vocês. Façam esses exercícios no campozinho lá do Que Mágico, porque as fotos às vezes não estão chegando muito nítidas para mim, eu não estou conseguindo enxergar. Então eu peço para vocês fazerem as tarefas, os exercícios aí direto lá no campo do Que Mágico, fica mais fácil para eu corrigir. Certo, turma? Muito obrigado. Precisarem de alguma coisa é só chamar. Ó, o álcool gel aí, não vai esquecer de usar, hein, galera? É isso aí, abraço!